Desde que existe uma sociedade, tem que existir regras para isso. E a sociedade ela não abrange somente uma pessoa, essas regras não abrangem somente uma pessoa, nem um país, nem um estado ou coisa do tipo, ele abrange a humanidade como um todo. Eu vou citar uma frase que já foi muito dita pelo professor Cláudio e que retrata basicamente o conceito dos direitos humanos, que é a liberdade de cada um exercer sua cultura, limita-se onde começa a liberdade do outro. Isso indica que não é só os direitos que a gente tem deveres também. Porque desde que eu tenho o direito de não ser torturada, eu também tenho o dever de não torturar ninguém. E independente da região, do país, da minha cultura, da onde eu esteja, eu posso ser um indígena ou um italiano, um africano, independente, os meus direitos é o mesmo de cada um. E minha cultura deve respeitar os meus direitos. Eu não posso, que nem por causa da minha cultura, que nem agredir uma pessoa ou mutilá-la. Ela tem os direitos dela, tem o direito de vida, ela tem o direito de liberdade. A Declaração Universal defende todos os seres humanos que nascem livres e iguais em dignidade e em direito, proíbe escravidão, piedade, tortura, qualquer coisa do tipo. E segundo esse documento, todos possuem direito à vida, liberdade, educação, alimentação, saúde, habitação, propriedade particular, política e lazer. E também todos sabem que matar é crime, só que existem exceções. Por exemplo, se eu mato por legítima defesa, eu vou para o tribunal e eu não vou ter a mesma pena que se eu vou matar porque eu quero. 2 minutos. Não, mas aí é que tá, né? Tipo assim, você mata uma pessoa na sociedade, você é um assassino. Você mata 1 milhão na guerra, você é herói, entendeu? Então eu acho que essa lei de direitos humanos não funciona para todos. Para mim falar sobre os direitos humanos, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás, lá no iluminismo, tá ligado? Esse movimento ele surgiu na França, lá no século XVII. A ideia deles era o domínio da razão em cima da visão teocêntrica que havia naquela Idade Média, tá ligado? Segundo aqueles filósofos, eles tinham um propósito de pensamento de iluminar as trevas em que haviam aquela sociedade. Então, todos os pensadores que acreditavam nesse surgimento do iluminismo, eles acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado mais adiante, substituindo assim crenças religiosas e o misticismo, que para eles isso bloqueava a essência do homem, isso bloqueava completamente a evolução do homem, entendeu? Para eles o homem deveria ser o centro e passar a responder questões que até então eram respondidas somente pela fé. Entendeu? Os autores do iluminismo, vocês sabem quem foi? Foi Locke, foi Voltaire, foi Jean-Jacques Rousseau, e aí além do mais, entre outros, entendeu? A questão dos direitos humanos não é para todos. Quem foi o mais interessado nessa filosofia? Os burgueses. Por que foram os burgueses? Porque naquela época era a questão do rei. O rei manda, o resto obedece. E a classe burguesa que tinha estudo, tinha dinheiro, não queria ficar submetido a um rei. Então eles foram os principais interessados nessa filosofia. Então, resumindo, os direitos humanos é para quem sabe ler e escrever. É para isso. Então, e a diversidade cultural tem que permanecer, cara, não pode acabar isso. E como falaram aí, liberdade é cada um exercer sua cultura. Você tem liberdade de exercer sua cultura, não importa se ela for contra os direitos. Sim, eu concordo, cada um tem que continuar com a sua cultura. Mas você acha justo na sua cultura falar assim, se você faz uma coisa errada, você tem que ser mutilado, você tem que perder uma orelha, você tem que perder uma orelha. Você acha justo isso? E o meu direito? O meu direito de ter a minha vida, ter o meu corpo ser do jeito que eu nasci? Não existe. O Cassie falou, sim, eu mato eu sou um assassino, mas se eu mato 1 milhão numa guerra, eu sou um herói. Depende. Se meu país está sendo atacado e eu mato 1 milhão para salvar a minha população, eu sou um herói. Eu estou salvando o meu país. Eu estou exercendo o meu direito de me salvar. E desde que uma pessoa que, tipo assim, o nosso país está na guerra, outro país também está na guerra, ele sabe que ele está sujeito a morrer. E se ele está lá dentro é porque ele tem a consciência disso. Ele não vai ser apunhalado pelas costas sem saber que ele pode morrer por isso. Os direitos foram conquistados, tá? Se você pegar durante a Revolução Burguesa, primeiro vieram os direitos da pessoa, depois direitos sociais, direitos políticos e tal, foi um processo de conquista dos direitos.
A Declaração dos Direitos Humanos veio depois da Segunda Guerra por causa das atrocidades cometidas durante a guerra, por causa do número de pessoas que foram mortas, né? O genocídio que o nazismo fez com os judeus, com os comunistas, com os homossexuais, e ciganos e assim por diante. Aí veio um clamor pelos direitos humanos. Eles foram, assim, quase que impostos para a maioria dos povos, tá? Se você pegar um exemplo da África, você deveria usar essa noção de direitos humanos. Na África, por exemplo, em boa parte dela, a mutilação genital feminina é uma prática cultural tolerada, certo? Então o homem, para evitar a menina, quando ela começa a ter o desenvolvimento, começa a ter a primeira menarca dela, a primeira menstruação, logo depois vão lá e cortam o clítoris da menina, para que ela não tenha desejo sexual. Tá? Por séculos, tá? Diversas populações diversos povos europeus invadiram a África e ninguém mudou. Um dos direitos humanos talvez devesse ser aplicado nessa situação, mas ele não consegue, não chegou até lá ainda. Tá? E eu vejo assim, a questão dos direitos humanos uma visão bastante deturpada sobre o que seriam direitos humanos. Tá? O direito humano com relação ao preso não é você fazer que a pessoa não venha ser presa ou ser licencioso com relação aos crimes cometidos tanto por um quanto por outro. Tá? Direito humano, porque se a pessoa está presa, ela tem que ter um mínimo de dignidade dentro da prisão. É só isso que um processo justo, tá? E um processo justo para elas. Essa primeira parte assim que eu estou falando um pouquinho. Eu acho que a pessoa tem o direito de ter a cultura dela. Por exemplo, um índio, ele acha que se a mulher começa a menstruar, ela tem que ficar isolada de todo mundo até aquilo lá passar. Aquilo é a cultura dele, não chegou a humanidade lá ainda para mudar isso. É a cultura dele, você não pode ter filho nisso. A pessoa, imagina você estiver na sua casa, você tiver uma cultura como almoçar com a sua família, no final de semana. Alguém vai lá e diz de você vai ficar feliz com isso? Claro que não. Vai se sentir roubado um direito seu de ter sua cultura. Você tem a liberdade de ter sua cultura, não importa se ela for contra os direitos humanos, contra tudo. Às vezes os direitos humanos não chegou lá. Você pode matar a pessoa porque ela cometeu um crime. É a cultura daquele lugar. Não importa se você está indo contra alguma coisa que não chegou lá. Um exemplo de desrespeito aos direitos humanos foi o que está acontecendo quase agora, nessas últimas semanas. Foi o genocídio dos índios em Minas Gerais. Aonde está os direitos humanos nessa parte? A gente está no Brasil, aqui tem direitos humanos, mas está tendo um genocídio. Em muitos lugares tem os direitos humanos, as pessoas falam que exercem, mas eu não estou vendo nada disso. Estou vendo matança, vendo essas coisas. Outro exemplo está aqui no livro de atualidades. A Ibi Aisha. Todo mundo já viu essa imagem. Que ela foi... O marido dela cortou o nariz dela porque ela tinha saído de casa. Então, é errado. A nosso ver, isso é errado. Por que cortar o nariz de uma mulher só porque ela saiu de casa sem permissão? A nosso ver. Mas para eles é deles. A gente não pode interferir. Porque lá a mulher como se fosse objeto deles. Lá para eles é isso. A gente vai achar errado, mas para eles é certo. Tem como você ter um pensamento disso? Bom. Como ele disse, na cultura dela, ele aceita isso, na cultura daquele país. Só que ao nosso ver isso é errado. A gente não pode realmente instituir lá que aquilo é errado, o que tem que fazer, porque ele já segue aquilo. Só que isso é um desrespeito ao direito dela. E o almoço, no caso, como ele deu o exemplo, isso não vai colocar em risco a vida de ninguém. Já, como ele falou nessas tribos, que de repente se a pessoa faz alguma coisa errada, mata. Isso está colocando em risco, então eu acho que deveria ser intitulado lá os direitos das pessoas. Os direitos não estão chegando a todos. O jeito eles deviam ser mais expostos, mais esclarecidos. Porque, por exemplo, eu mesmo sou contra, no caso da cultura deles, continuar a pessoa. Totalmente errado. Então os direitos eles deveriam ser mais claros, deveriam chegar a todos. Deveria estar mais acessível. Depende também esse negócio dos direitos humanos, a cada constituição de cada país. Que nem aqui é errado, só que tem que ver na Constituição, porque aqui também não tem pena de morte.
Nos Estados Unidos, a Constituição dele já tem, a Declaração, né, dos Direitos Humanos já tem. Então, isso depende de cada região, de cada lugar. Então, tem que ser adquirido naquele país, porque se não pode, deveria ser aplicado. Os direitos humanos deveria ser estipulado. Já que não pode ser torturado, não pode ser mutilado. Então, às vezes, não depende também só da cultura. Porque ninguém tem. Quiser fazer alguma intervenção, pode deixar aqui com Poder chegar a mutilar uma pessoa sem resistir. Eu penso o seguinte, alguns hábitos culturais de alguns povos devem ser, de alguma forma, você tem que acabar com eles. Ainda, por exemplo, na África, é muito comum os senhores da guerra escravizarem populações inteiras, milhares, centenas de milhares de pessoas para levar para outro país para trabalhar como escravo, até hoje, tá? Então você vai manter essa prática cultural? Isso porque é da minha cultura, eu posso matar a mulher. Até 40 anos atrás era na cultura no Brasil, se o cara se sentisse traído pela mulher, ele ia lá, matava a mulher, ele está defendendo a honra. Você vai manter essa prática? A mulher não podia defender a honra dela, o homem podia, o homem tem honra, a mulher não. Então você vai manter essa prática, eu vou fazer a defesa dessa prática, porque isso é uma prática cultural antiga aqui na nossa região e tal. Não, eu acredito que deve ter alguma instância internacional que regulamente isso, tá? E tem até uma questão da regulamentar algumas políticas, por exemplo. Se você levar esse pensamento da extrema consequência, você vai pegar a questão da Amazônia no Brasil. Se for passar a lei de terras que o pessoal do agronegócio quer, a Amazônia vai começar um processo desenfreado de desmatamento. Se todos nós verificarmos a doutrina dos direitos humanos, percebe-se que ao tentar abarcar a totalidade do homem, eles são obrigados a se preocupar com o abstrato e o universal, que seria um mundo desconhecido. E ao renegar o fato de que o homem só existe no particular concreto e não no universal abstrato, ele transforma, a doutrina dos direitos humanos transforma aquela pessoa concreta, que sente dor e sofre, aquela pessoa concreta que tem pai, mãe e ainda mantém laços efetivos com a comunidade, em uma figura totalmente abstrata, supostamente universal e totalmente fora de contexto, tá ligado? Destituída de contexto, entendeu? O sujeito abstrato dos direitos humanos, ele destrói a pessoa concreta. O que a cultura faz? Hoje a cultura faz. Ninguém sabe o que a cultura faz aí, se não tem cultura própria, sua família tem uma cultura própria. Então, o que ela faz? Não, você está falando de direitos humanos, uma piada, e aí? É uma piada mesmo. E a cultura está presente. Fez alguma coisa pra isso? Fez. A gente sabe, a gente tem relatos históricos de cultura diferentes, a gente sabe como os povos agiam. A cultura é a história. Então não certo é certo, né? Então tá, a diversidade cultural são diferentes culturais que existem entre o ser humano, correto? Mas a diversidade cultural pode interferir no direito humano? Você acha isso? Pode. Depende de onde você está. De que maneira? Mas de que maneira? De qualquer maneira. De qualquer maneira, os direitos humanos que não devem ter é uma outra solução que não seja essa. Agora eu vou falar da cultura. Eu fui criada bem rigor, tá? Meu pai chegava às 6 horas da tarde, se não tivesse os 3 filhos dentro de casa, a mais velha apanhava. Porque eu era culpada de dar os molecada pra fora de casa. Então era uma cultura, nós somos criadas bem assim, então muito diálogo, mas tinha uma regra. Era a nossa cultura, família, tá? Aí, um tempo atrás, professora lá na missão, um pai estava no telhado, fazendo o serviço dele, que era carpinteiro, sei lá, né? E aí a escola vai atrás dele no serviço, o filho dele estava numa malha roubando, mais 3 crianças. E aí ele pegou esse filho, né? E foi tutelar e tudo mais. E aí ele foi, ouviu tudo mais, foi na escola, né? Chegou em casa, o que ele fez? Nervoso, trabalhando, a criança foi para a escola de uniforme, estava roubando no mercado. E aí ele, logicamente, ele estava muito nervoso, ele deu com certeza uma surra boa. Denunciaram ele, foi ouvido. E aí o que ele fez? Levou a mala da criança, levou tudo pro promotor, falou: a partir de hoje o senhor cria meu filho, porque eu não posso educar. Aí a cultura com os direitos humanos.
Esse cara, se meu filho roubasse alguma coisa, velho, ele nunca mais sai de casa, velho. Porque eu acho que isso aí, velho, você tem que educar seu filho. Se ele fugiu, ele roubou, cara, é horrível. Ó, mas só que o pai educa dentro de casa. Quando o filho sai de casa, ele vai o quê? A cabeça do mundo, entendeu? Aí por isso que eu acho que a gente guarda as leis, pra ele saber que não é só dentro da casa dele que ele tem que seguir regras. A partir do momento que ele sai do portão pra fora, ele também tem que seguir a regra da sociedade. Mas quem tá... Proibido foi uma proibição já na metade do século XX por conta do uso de problema policial que o uso estava causando, tá? Aí veio a proibição do uso, há 50, 60 anos atrás. Não, mas certo? a proibição veio Mas não foi por uma, vamos dizer assim, uma estratégia de segurança. Tá? Sabe qual foi? Por direitos humanos que proibiu. Foi uma estratégia de segurança. Bom, já que eu entrei nesse tema, deixa eu falar. Bastante questionável. Deixa eu contar um resumo. Conhece o assunto, começou a mudar de assunto, falar sobre outras coisas. Como é que faz direitos humanos, depois começou a puxar sobre droga e educação. A gente veio aqui discutir diversidade cultural. A gente falou algumas coisas sobre a diversidade cultural são direitos humanos, só que na cultura deles. Porque a cultura deles age como direitos humanos. Pra começar, eu acho que o conteúdo já perdeu, porque uma regra era os oradores falavam. Então ele já infringiu a regra começando por aí. Depois daí você viu que a história começou a se retorcer toda. Porque os oradores falam. Depois dele falou. O que eu acho, cara, é que eu acho que a gente mais um pouco pensar no bem social e pensar no bem da nova geração. Temos que dar exemplo às nova geração. Porque temos que ser espelho, temos que se espelhar em alguém. Você se espelha em alguém? Poucas pessoas. Aquilo que dizer é o seguinte, não importa se você tem uma cultura diferente dos outros, você segue você não pode matar, não pode fazer nada. O mais importante é o seguinte, é você seguir o que você acredita. Se a pessoa segue a cultura dela e ela acredita que aquilo lá está certo, dificilmente você consegue mudar aquilo lá. Você pode acreditar. Tá, então, para concluir, nós somos livres, a gente tem a liberdade, a gente pode seguir nossa cultura, só que a gente deve respeitar os outros, a gente deve respeitar o direito dos outros, nós temos o dever. A justiça é falha? Sim, ela é falha, nada é perfeito, nada pode ser perfeito. Pode ser perfeito, só ser chato. Então, nada pode ser, não tem como ser perfeito. Temos que, a gente tem, somos livres, mas temos que respeitar os outros. Quer seguir sua cultura? Segue. Sua cultura, você acha que aquilo é certo segundo sua cultura? Segue. Mas contanto que você não agrida os direitos da outra pessoa. Aí tá o exemplo que eu falei. Aqui também ninguém tá tentando mudar a cultura de ninguém. A gente tá criticando os pontos errados, que a gente julga errado, porque na nossa sociedade isso é errado. É errado tirar a vida de uma pessoa porque ela fez o que para aquela cultura é errado. Em regra, eu acho que a gente deve seguir as regras, né? Porque se já tá bagunçado com regra, imagine se a gente for fazer uma coisa do jeito que a gente quer. Eu quero defender a nossa geração, quanto tempo eles estão por causa do seguinte. Nós herdamos no Brasil o seguinte, uma ditadura militar, numa reunião dessa tinha que pedir autorização para o delegado para fazer, tá? Metade da população brasileira abaixo da linha de pobreza, 1/3 dos brasileiros passando uma fome danada, tá? Nós herdamos um país onde 5%, eu estudei numa escola que 5% dos jovens da idade de vocês podia frequentar o ensino médio porque não tinha vaga, tá? A nossa geração. Eu acredito assim, nós fizemos muita coisa, nós fizemos muito, tá? É que o desafio era imenso pra gente. Foi o suficiente? Não. Podia ter feito mais? Podia, tá? Mas o legal é esse. A hora que nós vacilamos, a gente podia ter feito muito mais, a gente tá empurrando a bucha pra vocês. Mas imagina a bucha que eu herdei lá atrás. Vocês não têm ideia da bucha que nós herdamos, tá? Vocês não fazem ideia da luta política que foi pra chegar aqui. Tá? Uma luta política minha de 30 anos atrás, até hoje eu sofro preconceito por causa dela. Você entendeu? Yes. Até hoje você sofre preconceito por causa dela. Então, a gente está empurrando, mas olha, eu digo que vocês vivem num país muito melhor que nós vivemos, tá? É essa defesa que eu quero fazer.